Saudações! Eu vou compartilhar com vocês uma experiência com lucidez extracorpórea que aconteceu hoje, dia nem sei qual é. Tá tudo muito... Hoje é dia 21 de março de 2025. Para quem me acompanha sabe que eu estou com a Nix, a minha gatinha, internada numa situação delicada. Não é terminal desde que muita coisa seja feita e eu estou tentando fazer. Eu falo mais disso no final porque esse relato tem a ver, obviamente. Até achei que não teria, mas no fim das contas acabou tendo. E fica como registro para vocês verem que o nosso psicológico ele não só vai afetar uma experiência de lucidez extracorpórea, diretamente como indiretamente. Como assim diretamente? Outros seres podem usar isso para mexer com a gente. Eu nem sei o que dizer da experiência de hoje. Eu vou compartilhar com vocês, eu não escrevi porque, primeiro que eu acordei às 7 horas da manhã, desde 7h30, agora é 11h30. Eu estou resolvendo questões da Nix, que eu vou falar no final, decisões, e conversando com mais de um veterinário, veterinária, enfim. Eu não escrevi e foi longo, e eu tenho certeza que eu já perdi muita coisa, até porque eu acordei focado nessas questões. Isso foi no meio da madrugada, no pouco que eu dormi, porque eu não estou conseguindo desligar a cabeça. Mas me vi fora do corpo, perto da minha casa, subindo a rua, como se estivesse voltando para casa, e pensei, eu estou fora do corpo. Estou fora do corpo e aí nesse mesmo momento eu senti um pano sendo colocado, não sendo colocado, mas ele já estava aqui, mas como se fosse uma blusa. Não era mais um pano mesmo. Mas ele se enrolando como uma echarpe, sabe? Ele estava aqui assim, como se fosse o vento, meio assim. Ele já estava lá. E eu acho que era um ser que já percebeu que eu estava conseguindo lucidez. E aí ele deu um jeito disfarçado de se segurar um pouco mais. Comigo acontece muito de eles assumirem roupas ou tecidos como características, para passarem despercebidos, provavelmente. E eu falei, não, já tirei e comecei a arrancar. Quando eu comecei a arrancar e jogar para frente, se tornou como uma fita, algo que eu estava tirando da cabeça, o que raramente acontece, geralmente é das costas. Senti atrás. E eu ia tirando e pensei, vou ser mais esperto dessa vez? Aliás, tinha umas pessoas lá, eu cheguei a pensar, segura aí, puxa, por favor. Mas, obviamente, mensagens aqui da questão da Nix, eu esqueci de tirar o áudio. Só um instantinho. Tá difícil aqui. Só respondendo que eu vou responder daqui a pouquinho. Porque é de lá, é do financeiro da clínica. Tá, e aí eu pedi para eles me ajudarem, obviamente não ajudaram. E eu fui esperto e amarrei numa árvore. Eu puxei um tanto mais, lacei uma árvore e amarrei. E saí puxando andando, por causa da força, né? Motriz que eu faço ali, a ponto de ficar fino, isso parece que vai arrebentar, mas eu não consigo contar para vocês a sensação incômoda desse quase arrebentar. Até me preocupei, quando eu acordei, eu pensei, será que não está ali entrelaçado ao cordão de prata, né? E talvez não seja bom. Já levantei essas questões algumas vezes. Mas já teve outras vezes que eu arranquei até o final e dá um alívio. Esse último momento é o pior. E aí ficou fino, mas eu vi que estava muito duro. E houve um lapso aí,
que eu não sei se eu consegui arrancar, eu acredito que sim, não tenho certeza, ou se, ao fazer isso, eu não sei, se eu passei para outra dimensão, agora eu não consigo lembrar direitinho, mas eu fui parar num lugar bem peculiar. Um lugar que era tudo muito grande. Como se eu fosse pequeno, né? As proporções eram muito grandes. E tinha um ser que não era grande. Ele era maior do que eu, mas 2 metros, talvez. Mais corpulento. E ele se apresentou como Deus. E aqui eu vou só relatar uns pedaços da conversa maluca e das situações malucas, porque ele falou, eu sou Deus. Eu falei, não é não. Ele falou, eu sou. E tá. Primeiro, quando alguém diz que eu sou Deus, tecnicamente ele está certo. Espera só um instantinho. Desculpem, tá tenso ali. Tá. Tecnicamente, alguém que diz que é Deus está certo, considerando que todos nós somos partes de uma divindade, de uma força que realmente, né, criou tudo isso aqui. Só que eu não sei se era um ser que estava tentando me convencer disso, sabendo que não era, ou se era um ser que acreditava realmente que era. Se você vai a um lugar para tratamento de pessoas com sofrimento psíquico, que eu já fui, tanto acompanhar meu amor, quanto ficar com um amigo que foi internado, você vai ver que os surtos, as pessoas acreditam. E lá fora tem muita coisa desses surtos. Não sei se era um ser que estava surtado, ou se era um ser... Eu sei que ele tinha um certo domínio da realidade que ali estava, de fato. E que a realidade era essa. Eu vou contar aqui só umas partes que eu achei mais peculiares. Teve um momento em que chegamos até a borda do lugar dessas proporções e lá embaixo tinha um outro cenário. Como se fosse a vida aqui na Terra, por exemplo. Ou numa plataforma dimensão mais próxima daqui. E nós estivéssemos nessa, mais alta. O tempo todo, esse ser não parecia agressivo nem nada. Para ele, era aquilo ali mesmo. E ele não precisava me convencer. Ele só fazia as coisas e eu andava ali tentando, eu questionava, mas não é possível. E aí ele me apontou lá, porque tinha um ser lá embaixo, preso pela metade do corpo. E o que parecia é que ele estava meio entalado. E aí ele pedia, me ajuda, por favor. E a gente escutava esse clamor. E aí esse ser que se auto-intitulou Deus, que era um homem comum, de cabelo curto, rosto arredondado, assim, ele não era obeso, ele era mais corpulento, mas é que eu sou magrelo, né? Qualquer pessoa. Enfim, ele era uma pessoa comum, parecia uma pessoa comum, falou comigo, né? Tá vendo?
O negócio é que eles não aprendem, tem que se jogar. Tem que mergulhar mesmo. E a compreensão que veio para mim é que esse ser estava com a atenção muito voltada para cima. Não estava focado na vivência que ele precisava ter nessa plataforma inferior. Como se ele não tivesse entrado direito nessa plataforma inferior, entendem? Como se ele precisasse passar por ela para chegar no mundo físico, vamos colocar dessa forma. Era uma realidade ali, o chão mesmo, né? E ele precisava mergulhar nela para passar e não passou. Ele não passou, ele ficou preso, ficou meio entalado, e aí ele pedia ajuda. Essa foi uma das situações, esse cara dizendo, tinha que se jogar, tem que se jogar. Depois disso, teve outras duas, que eu acho que vale a pena mencionar. Uma delas, nós chegamos num lugar que tinha... Como eu vou explicar isso? Estávamos como entre paredes. Porém, entre esse vão, né, tinha uma linha que não era uma linha, e não era também uma barreira, talvez fosse mais para uma barreira, só que dava para ver o outro lado, porém o outro lado não parecia não ver o lado de cá, porque estava eu e esse ser, Deus, e o tempo todo, tá? A nossa conversa era eu contestando ele, mas não é possível. Mas depois dele insistir um pouco, eu só aceitei analisar a questão ali e falei, né? Vou explorar isso aqui para ver até onde vai. Estávamos lá, suspensos, e do outro lado tinha um outro ser que parecia esse homem-deus. Porém, entanto, ele não estava deteriorado, ele tinha umas partes meio esverdeadas, assim, umas quase escamas, como se fosse algo fungo, alguma coisa assim. E esse ser parece que escutou nossa conversa e atravessou a mão para nos pegar. E esse Deus afastou e falou, cuidado para ele não te tocar, para ele não te arranhar, porque as unhas dele são venenosas. E eu falei, quem é ele? E aí o cara disse, ele é o rato. Para vocês terem ideia, eu falei, que conversa é essa? Eu olhava aquilo, aquela mão, né, tentando pegar a gente. E aí ele falou, segura o braço dele. E aí eu segurei, para ver o que aconteceria. E esse homem que se dizia Deus, veio e mordeu, colocou a boca do outro na boca, assim, a mão do outro na boca, e mordeu e arrebentou, e arrancou a mão dele, e engoliu, e ele gritou e recuou, e eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu estava extremamente lúcido. Outra cena, a gente andou e sumia e aparecia em uns lugares, tudo muito maluco. No último momento, estávamos de novo no lugar alto, é como se fosse um precipício, mas era bem quadradinho, e descia. Estávamos ali, e ele pegou um corpo feminino e dependurou e estava meio que desamassando. Ele era orgânico, era um corpo que parecia flácido, né? não enchido direito, sabe? Como se fosse um balão, mas era orgânico. Quase uma pessoa. Ele estava segurando esse corpo e desamarrotando quase, sabe? Preparando ele. E eu falei, o que é isso? Quem é essa? E ele falou, é a Nix, a sua gata. Ou vai ser. Tá, aí entra em umas questões muito
de indução, né, talvez, ou o complemento vinha era que ela estava se preparando para se tornar uma humana, que aquele seria o corpo dela para uma vida como humana, como se ela tivesse subido de nível ali, vai chegar, e eu perguntei, ela não vai ficar bem do tratamento que está acontecendo tudo, né? Até para analisar a resposta dele, e ele falou, não vai não. A partir de terça você vai saber, foi o que ele disse. Não que eu esteja dando credibilidade. E aí é que tá. Eu acho que quando a gente está com a psique fragilizada, isso tudo pode ser usado contra a gente. O que eu trago aqui para vocês é que é possível ter momentos de lucidez mesmo quando a alma está muito mal, mas isso pode afetar o lugar onde eu fui parar. Né? Não acho que foi um lugar tenebroso. Era muito... Já assistiram Animaniacs dos antigos? Porque eu acho que agora tem um novo. Era muito maluco. Sabe aquela coisa assim? Você tá andando com um povo muito maluco, mas numa convicção de que as coisas eram assim mesmo, que eram assim que eram, e que era assim que organizava, assim que fazia acontecer. O que eu tenho a dizer de tudo isso é... Não sei. Acho que reflete mais sobre como eu estou me sentindo e resolvi trazer para vocês para não deixar de publicar aqui no canal, porque hoje, tá entrando agora, na questão da Nix, estou conversando com eles aqui, se tornou impraticável para mim, tá? Vocês sabem, sou um artista performático, trabalho muito, mas muito dos meus trabalhos eu nem cobro, faço muito para ajudar muita gente mesmo, de verdade. Pessoas que até me ajudam e depois que me dão trabalho, né? Então eu vou além, ajudo elas em outras coisas, mas eu ganho muito pouco. E eu pago as minhas contas das duas casas, né? Eu pago lá o IPTU e tenho internet lá, água, luz, muito pouco que eu estou usando, né? Qual é a questão? Eu tenho um gasto mensal relativamente baixo e por isso eu trabalho para pagar o que eu consumo. Claro que não estritamente, tem meses que sobra um pouco mais, tem meses que não sobra, que fica a menos, bem menos do que eu deveria para cobrir as despesas, mas tem meses em evento grande que eu consigo passar um pouco. Seja como for, nesses anos todos como artista, eu consegui juntar um dinheirinho com muito suor. Eu pago uns 350 ou 300 reais na minha casa lá, uns 350 reais, e aqui eu pago uns 500 reais para ajudar, né, na casa aqui. Eu divido as coisas com a Marina. Nem completamente, porque tem coisa aqui que ela paga sozinha, porque ela já falou, eu já pagava mesmo, né, que é o IPTU do apartamento, porque é da família dela. Não pagamos aluguel, pagamos IPTU, ela paga IPTU, né? E a internet ela já pagava, enfim, a gente divide umas coisas, ela paga bem mais do que eu, com certeza. Tem um condomínio também que é fixo. Mas é uma contribuição que já ajudou ela, já é menos para ela. Então a minha vinda para cá não onerou ela. Eu não sou alguém que está acostumado a causar prejuízo, né? Ou, enfim, pesar. Eu sempre vou aliviar e por isso que eu estou aqui. E essa é a minha renda que eu preciso, uns 850, 800 reais por mês, eu consigo sobreviver. E tudo que passa disso eu vou juntando. E esse juntando, eu criei 2 fundos. Aliás, parte do dinheiro que eu usei da Nix é porque eu vendi os direitos autorais dos meus livros que eu já escrevi deu quase 4 mil reais, porque eu vendi em dólares. E eu guardei isso para aplicar nos próximos livros. Juntei mais R$1.000, porque eu falei, vou chegar a R$5.000 e deixei esse fundo, R$5.000. E dos outros trabalhos que eu realizei, principalmente porque depois do acidente eu entrei numa... né? Eu passei a trabalhar passei a trabalhar o máximo pelo mínimo. E aí eu consigo pagar minhas contas e ficou bem difícil juntar dinheiro, mas enfim, consegui nesses anos todos
juntar pouco mais de 5 mil reais. Esse é o fundo que eu tinha, meus baús de tesouro enterrados. É uma loucura aqui, eu nem sei como é que vai ficar a edição desse vídeo, se é que eu vou editar alguma parte, eu só vou juntar os pedaços que... Mas tive que parar para responder uma coisa importante aqui, financeiro deles, e eu tenho essas reservas, tinha essas reservas, parte da reserva para mim, inclusive, eu tenho um orçamento de tratamento dentário que ficou em R$ 1.300 em dezembro ou novembro, e sairia desses 5 mil reais que é meu, né? Da reserva minha. E eu estava com receio de usar de uma vez, perguntei se era urgente, falaram que não era urgente não, dava para esperar uns meses. Já esperei esses meses, agora era a hora de ir. E também não vai ter não. E aí você deve estar pensando, nossa Will, sua vida é muito zoada, né? Financeiramente falando. Mas acredite ou não, eu estava até orgulhoso de mim no início desse tratamento por ter pouco mais de 10 mil reais para poder bancar o que eu achei que seria necessário, né? Ou melhor, suficiente. E não foi. Às vezes eu sinto que eu fracassei como adulto. Mas não acabou, eu vou ter que trabalhar muito mais do que eu trabalho normalmente, voltar a fazer esculturas talvez, por um tempo, o que ocupa muito, muito, muito do meu tempo, porque demora bastante, mas isso eu vejo depois como vai ficar. E com a Nix, em menos de uma semana, anos desse juntar de suor, muito suor, porque é isso, né? Transpiro. Se foram, já gastei 9 mil reais e eu não acho que eu vou vender fácil o equipamento, que eu tenho 9 mil reais em equipamento, exatamente. Pouco mais, na verdade, mas muita gente repostando, né, e esperando que eu faça uma rifa ou colaborando com valores que, obviamente, ajudam. Nesse momento, qualquer coisa vai ajudar. Mas esse equipamento é que me ajudaria a repor. Então, eu estou na beira do vermelho e ainda sem conseguir trabalhar direito por causa dessa confusão toda. Essa semana eu ia ao Bar do Folk, não vou. Chegou uma mensagem aqui e cortou o vídeo. Eu não sei se... Enfim, o que eu estava dizendo era que eu não fui ao Bar do Folk essa semana. Não vou, né? Eu talvez vá lá amanhã levar uma coisinha, um dragãozinho que eu tô fazendo para eles sortearem. Quer dizer, devo fazer, né? Vai ser só piquititinho aqui. Para eles... Amanhã tem... Sábado, né? Tem um evento principal, mas vai ser desse tamanhozinho aqui. E amanhã... Talvez... e aí o que aconteceu? Eu vou tirar a Nix da internação, porque eu não consigo mantê-la até segunda-feira. Não tem como. É 500 reais por dia de diária, sem nenhum procedimento. E todo dia chega orçamento. Chegou um hoje aqui de 800 reais. Sendo que eu nem paguei o de ontem, que deu 3.795 reais. Eu vou pagar, né? E eu não estou fazendo dívida. Eu só zerei todos os meus recursos. E aí não tem livro, não tem perspectiva, como eu não tenho emprego fixo, é isso. Se ninguém me contratar mais, eu não tenho a mínima, porque esse dinheiro de 5 mil reais que eu tinha, que é do meu fundo pessoal, né, não do livro, projeto do livro, é para garantir que se eu precisasse ficar alguns meses, para fazer o livro eu ainda precisaria ficar uns 3 meses trabalhando no livro só, basicamente, sem arrecadar dinheiro, muito dinheiro, ou o dinheiro que eu arrecado normalmente, que não é muito dinheiro. E não é muito dinheiro, realmente, mas acabou. E aí eu tenho que voltar a trabalhar e naquele desespero que por anos eu até tive no início, né, de não saber se eu ia conseguir pagar as minhas contas no fim. Então não é uma situação muito das mais legais. Eu vou tirar a Nix de lá, vou trazê-la para cá. A gente vai cuidar dela aqui na sonda. Ela tem que estar com uma sonda para alimentação, se ela não comer a papinha. E é por onde vai os remédios também, para garantir que a gente vai ter os remédios. Ela fez um monte de exame, sai resultado no sábado à noite. Vou fazer os exames que foram pedidos hoje
mas vou levar numa outra clínica que vai ficar um pouco mais barato, porque agora eu estou assim, buscando isso. Lá é excelente onde eu levei, mas esse é que é o problema. Lá é a excelência do que tem. E o que eu fiz para a Nix foi o que eu pude. E a gente vai ter uma perspectiva, e pode ser que ela tenha alguma coisa, né, câncer ali no intestino, tenha que tirar uma parte, fazer químio. Tem muita questão, não é só a pancreatite, é um efeito ali, não está passando uma lama biliar, e a vesícula, né, ela tem um canal que é junto com outra coisa. Eu tive aulas e aulas, mas eu estou com a mente frita. Talvez eles tenham que tirar a vesícula, mas não pode ficar sem, tem que colocar de novo, juntar em outro lugar, porque diferentemente do humano não pode ficar sem. É bem complicado. Se tiver que fazer a cirurgia, eu não tenho recursos. Que é uma cirurgia extremamente complicada, que só essa mulher basicamente faz aqui em Belo Horizonte. Requer uma equipe gigantesca, é uma cirurgia de risco e que vai ser uma fortuna que eu não tenho e não tenho como arrecadar, porque eu vou tentar arrecadar dinheiro para repor esse mínimo que eu já gastei, e não apenas porque o tratamento da Nix, se for algo de boa, ainda vai ser um tratamento a longo prazo, se não precisar de cirurgia. Sessões, acompanhamentos, então agora apertou bastante para mim. Eu vou manter o Instagram, tá lá para quem quiser saber, né? Na descrição do vídeo aqui tem todos os meus vídeos, tem lá no final minhas redes sociais no Linktree, ou sei lá como é que chama. E tem um grupo de WhatsApp que também tem na descrição dos vídeos. E é isso. Eu vou fazer uma rifa, vai ajudar também, mas não resolve, sabe? Porque é muita grana. Porém, eu conversei com algumas veterinárias amigas que falaram, olha, lá realmente é a referência que tem para a condição da Nix, que tem uma doença que é a leucemia, né, que complica todo o fator. É a referência. Porém, já vi gente vendendo carro, vendendo o que for, e no fim das contas o resultado é o mesmo. Ela falou que já viu gente lá nessa clínica, porque ela trabalhou lá, deixar o preço de um apartamento em cuidados com o bichinho, que no fim das contas viveu mais 6 meses, 1 ano. Eu não tenho um apartamento, eu não tenho carro. O único bem que eu tenho, os bens mais valiosos que eu tenho são as câmeras que eu estou tentando vender. Então é isso, estou fazendo o que eu posso, torcendo e me distorcendo, me virando do avesso, mas eu não tenho condições de assumir dívida. Porque eu não trabalho, eu não estou conseguindo dormir nesse contexto. E se eu tenho dívida, vocês não sabem como eu existo com dívida, porque eu não existo. Eu não sei lidar com nada em aberto. Eu não sei lidar com eu estou devendo. Sabe, tudo que eu compro é à vista, custa juntar e compro à vista. Não parcelei essas coisas porque o preço ficaria muito mais alto, tá? Eu consegui descontos assim consideráveis, porque ficaria muito maior se eu dividisse, e eu porque eu não consigo operar, eu não consigo produzir, eu não consigo fazer dinheiro depois se eu souber que eu já estou devendo, que eu já estou no negativo, porque eu ainda tenho que fazer para manter as minhas despesas normais. Isso porque eu tenho essa vida do mínimo. Só para vocês entenderem todo esse contexto, tá? Novamente, eu não estou aqui pedindo dinheiro a vocês, vou fazer uma rifa de escultura minha, já falei disso, né? Provavelmente do tamanho desse dragão ali, que é maior, tá? Chegando perto ele, vocês já viram, né? A minha mãozinha. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Me acompanhem, torçam por mim e tentar manter a sanidade, né? Essa experiência me deixou um pouco preocupado. Falei, será que eu puxei demais algumas coisas aqui, ó? E eu juro que lá eu falei, fiquei louco, fiquei. E quando eu acordei eu pensei, eita, será? Será que eu tô flertando com a insanidade? Aí eu me tranquilizei minimamente, porque eu acho que
quando você se pergunta se você tá louco e se tá ficando louco, é porque acho que você não tá não. Né? Não sei, espero. Muito obrigado por sua atenção, deixe comentários, responderei assim que possível, mas é isso, fim de semana vai ser meio louco em cuidados para Nix, e segunda-feira, eu não sei se a gente vai fazer outro ultrassom nela na segunda ou na terça, ainda tem mais um ultrassom, mais despesas, por isso que eu estou tirando ela, porque ali o que me resta de valor aqui eu vou administrar para tentar fazer, para chegar num diagnóstico, porque está muito perto, mas toda vez que está perto parece que, mas tem essa possibilidade aqui, vamos contornar, ou preciso disso, a veterinária diz, né? E aí tá ficando complicado. Quero garantir que eu vou poder pelo menos saber o que ela tem e saber se eu consigo fazer alguma coisa ou não. E aí trabalhar mais do que eu já trabalho para conseguir mais dinheiro para fazer alguma coisa que seja a longo prazo, né? Um tratamento continuado aí, tem tratamento que dependendo, falaram, faz o tratamento da FeLV, que é a leucemia, né? É um tratamento pesado que depois que começa não pode parar, ou a bichinha morre, porque volta com mais força depois, né? Eles avançam de forma agressiva ali. E eu tenho que ver qual que é o compromisso disso, de quanto seria isso por mês para esse tratamento, fora o que está rolando com ela. Então essa é a minha realidade no momento, um tanto quanto desesperadora. Cada vez que pisco o mundo está estranho, porque eu estou há uns 3 dias dormindo minimamente mesmo, acordando muito pouco. E essa foi a experiência maluca que eu tive. O quanto tem de verdade nela, não faço ideia. Mas analisei, ponderei e não cheguei a uma conclusão nem lá, nem aqui. A não ser de que eu estava realmente muito lúcido lá, como estou aqui. E é isso. Hasta!